Aleluia. Vamos receber o missionário José Geraldo, que é superintendente da nossa igreja lá no Recife. Vamos receber ele com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, missionário Moisés e todo o pessoal do louvor. Deus continue usando vocês. Querida ICB Brasil, bom dia. Eu cumprimentei a ICB, acho que ela não veio hoje. A ICB está aqui? Ah, chegou. ICB Brasil, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Mas vai ficar melhor. Só quem crê, diga amém. Eu quero nesta manhã, ainda em pé, só um minutinho, cumprimentar o nosso querido apóstolo Jair de Oliveira e agradecê-lo pela confiança e oportunidade que nos concede de estar aqui, assumindo essa grande responsabilidade de ministrar a vocês nesse dia. Quero cumprimentar meus amigos, colegas, companheiros de ministério, superintendentes, pastores, nossa liderança de todo o Brasil e eu não sei se tem alguém do exterior, porque a nossa igreja foi além das fronteiras, graças a Deus. Quero cumprimentar a toda a igreja, desejando que a paz gloriosa de Jesus, aquela que excede todo entendimento humano, que guarda nossas mentes e corações, que ela possa permanecer em sua vida e que ela possa ser revelada através da sua vida, por onde quer que você for, e que o simples fato de você estar ali, isso possa impactar a vida de alguém, porque essa é a missão e o desafio que a igreja tem. Amém? Podeis sentar, muito obrigado. Essa convenção, ela se reveste de um significado muito especial para mim. Em 1977, o missionário Juversino Duarte, meu paizão na fé que ali está, e eu quero agradecê-lo por ter colocado lenha nas minhas costas. Eu era um menino lá do mato, morava em zona rural, através do programa de rádio, Rádio Clube de Conselheiro Lafayette, e por intermediação de nossa tia, nós conhecemos o missionário Juversino e a Casa da Bênção. Minha mãe recebeu um milagre nessa igreja, meu pai foi liberto, minha família teve a experiência de salvação. Obrigado, meu irmão. Eu não sei o que aconteceu, a não ser entendendo que Deus dirigiu, o missionário Juversino enxergou em nós a possibilidade de ser um pastor. E ele insistiu com meu pai, porque na época eu era espécie de um braço direito do meu pai, nas suas responsabilidades de trabalho. E foi uma luta para o meu pai abrir mão, até que um dia isso aconteceu. Morei na casa deste homem 5 anos, tanto que os filhos dele me consideram irmão. Os vi crescer e a menina eu vi nascer, né? E ali eu fui discipulado, eu aprendi o que é ser um cristão, eu aprendi os primeiros passos do ministério. Missionário Juversino, esse homem simples, humilde, como simples é o Evangelho e Jesus. Já discipulou dezenas e dezenas de pastores e diversos superintendentes da nossa igreja hoje. E ele me deu, pelo ensinamento bíblico, a formação de caráter, alinhou minha conduta para que eu pudesse chegar aqui hoje e estar diante de vocês e pela graça e misericórdia de Deus ministrar ao vosso coração. Missionário Juversino, minha eterna gratidão. Missionária Maria Amélia, minha eterna gratidão. Gisele, Moséias, minha eterna gratidão. Vocês me adotaram na família de vocês. E eu estou aqui porque lá atrás vocês me jogaram para frente. Deus abençoe.
Mas a convenção se reveste de um significado importante, porque em 1982 eu fui ordenado pastor aqui nessa casa. 1982. E considerando lá desde o início, hoje, desde que tudo começou na minha vida, 45 anos depois. Ontem à tarde eu assisti e pude ungir o meu filho Osmar, meu filho mais novo. E ele também foi ordenado pastor desta casa ontem à tarde. Que Deus te abençoe, Osmar, e te use grandemente. Nós estamos tentando prepará-lo para a sucessão ministerial, pastoral. E acreditamos que vai por aí. Ali está minha esposa, minha nora Luciana, minhas netinhas, Lavine e Letícia, e pastores, pastor José com o filho, pastor Milton também com o Toninho, que Toninho também ontem foi consagrado pastor aqui nesta casa. Deus abençoe vocês, uma alegria estar aqui. Digam glória a Deus. Minha gratidão, apóstolo, mais uma vez, por me dar essa oportunidade e grande responsabilidade, né? A gente fica assim por final e a gente vai ouvindo as mensagens, as ministrações, e são coisas tão fortes, tão tremendas, e a gente fica pensando, o que é que eu vou fazer depois, né? Que o Espírito Santo tenha compaixão e venha sobre nós. Amém? Eu quero começar iniciando a minha fala nesta manhã com vocês, honrando a memória de dois de nossos pioneiros nesta igreja Casa da Bênção. E eu quero honrá-los fazendo citação deles. O primeiro que eu quero honrar é o nosso querido, saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, fundador desta igreja, homem de uma visão fantástica, homem que caminhava além do seu tempo. Ele repetia sempre uma declaração: eu não acredito em pastor que não ora. E eu também não. Tenho que ser bom discípulo. Aliás, nós não devemos acreditar em crente que não ora, em irmão da igreja que não ora, porque oração é essencial. Outro pioneiro que eu quero honrar a memória, missionário Paulo Roberto, foi meu conselheiro e pastor também, durante muitos anos. São homens que fazem falta. E alguns anos atrás, eu não lembro quando, mas ele pregou uma mensagem numa de nossas convenções aqui. Eu não lembro o restante da mensagem, mas eu guardei isso. Ele disse assim: nós tivemos a geração joelho, e agora nós estamos entrando na geração intelecto. E ele fez uma declaração fantástica, e por isso eu não esqueci. Se essa geração intelecto não esquecer o joelho, ele ainda bateu assim, ninguém segura. Mas se essa geração intelecto esquecer o joelho, será o fim. E nós precisamos pensar nisso. Ministério pastoral é sustentado em cima de nossos joelhos. Igreja mantém-se viva, curvada sobre os seus joelhos. Porque é quando nós estamos de joelho, que nós estamos na conexão, comunicando, se relacionando, interagindo, se posso usar a terminologia, com o nosso Deus. Nós temos diversos tipos de oração. A oração tem várias nuances, mas tem uma que me fascina. Oração é conversa, portanto, oração é relacionamento, oração é comunhão, oração gera intimidade, oração aprofunda conhecimento da pessoa de Deus, ao mesmo tempo que nós autoconhecemos diante da presença dEle. Se não tiver oração, não com interesse de pedir ou de reivindicar alguma coisa, mas aquela oração só pelo simples prazer de estar na presença do Pai, orando e comungando com Ele, se faltar isso, nós morremos. Não existe outro caminho. Então que a gente possa, especialmente nessa convenção, cujo tema é oração e jejum todo o tempo, que nós possamos mais do que nunca praticar vida de oração. Digam glória a Deus.
E agora eu quero pedir a ajuda do meu amigo Gabriel, que está lá na projeção. Meu querido irmão, muito obrigado desde já pela ajuda. Vamos projetar aí Daniel capítulo 1, versículos 4 a 8. Vamos ler aqui. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu quero que você preste atenção. Língua e cultura dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, guarde também isso, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs, preste atenção nisso, outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel, numa outra versão diz, decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar. Vamos agora, capítulo 2, versos 12 e 13, por favor. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem, presta atenção nisso, todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Capítulo 6, verso 7 e depois o verso 10. Daniel 6, verso 7. Vai chegar. Eu estou fazendo a leitura dos textos para a gente, de repente, caminhar mais rápido e ganhar tempo. Parou aí? Houve algum problema? Capítulo 6, verso 10 de Daniel. Não? Então fazemos a leitura depois, né? A gente segue aqui e depois voltamos. Eu tentarei trabalhar sobre um tema. E o tema desta manhã é a importância da oração e do jejum frente aos desafios de um sistema. Fala comigo assim, a importância da oração e do jejum frente aos desafios de um sistema. Nós estamos envolvidos por um sistema, e de dentro dele surgem desafios tremendos, e nós precisamos estar em oração e jejum para fazermos frente a esses desafios. E a nível de introdução, eu quero informar que a minha mensagem, que eu acredito ser a mensagem que Deus me deu para todos nós aqui nesta manhã, ela trata de alguns desafios que enfrentamos enquanto cristãos e cercados por uma cultura pagã que deseja e luta incessantemente para anular a ideia e a memória de Deus e da fé bíblica nesse mundo que nós vivemos. A mensagem tocará de modo superficial no tema batalha espiritual, um assunto controverso, muito polêmico e que já gerou heresias e até muitas coisas bizarras, coisas que seriam cômicas se o assunto não fosse tão sério. A mensagem se baseia no livro do profeta Daniel, como vocês já perceberam, porque a leitura foi feita lá. Baseia-se no livro de Daniel em alguns dos seus acontecimentos. E todos sabemos que o livro começa com a declaração de que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio, sitiou Jerusalém, dominou seu rei Jeoaquim, tomou utensílios sagrados do templo e os levou para um templo pagão. E ele buscou entre a comunidade judaica jovens da família real e da nobreza daquele povo. Mas havia uma exigência
muito grande com respeito a estes jovens. Eles tinham que ser sem defeito físico, tinham que ter boa aparência, tinham que ser cultos e inteligentes, e eles tinham que ser capazes de transitar no ambiente palaciano, porque o rei pretendia usá-los no palácio da Babilônia. Essa exigência seletiva nos mostra que este mundo anticristo, anti-Deus, anti-Espírito Santo, anti-Bíblia, anti-tudo que é do céu, sempre arregimenta gente de destaque intelectual e social e que impressiona com a sua aparência para defender e promover as suas ideologias. Atendendo aos requisitos desta seleção, foram levados de Judá, conforme o texto bíblico nos informa, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E para começar a nossa reflexão, nós precisamos entender que Babilônia não foi apenas uma cidade importante da história passada. Nem tampouco ela foi somente um reino da geopolítica do mundo antigo. Babilônia é um sistema espalhado e infiltrado na sociedade mundial, que perpassa o tempo e que seguirá até o fim, influenciando ações políticas, cultura, sistema educacional, os meios de comunicação e a religião. E por via de consequências, a Babilônia é um sistema que tenta moldar ou trata de moldar o modo de vida das pessoas e o seu comportamento nas mais diferentes culturas que nós temos no mundo. A prova de que a Babilônia é um sistema que atravessa a história é que ela aparece lá no Apocalipse, e a ordem de Deus lá é que nos retiremos dela. E vivendo, digamos, no modelo original do sistema, os jovens hebreus passaram por um teste, a prova de fogo, para manterem sua fé e sua tradição adoradora. E não há dúvida em nenhum de nós aqui que nós vivemos tempos em que nossa fé está sendo testada, em que nossa atividade adoradora está sendo colocada à prova, talvez como nunca na história da igreja e na história do povo da aliança, desde o Antigo até Novo Testamento e chegar aos nossos dias. Agora, olhando para aqueles jovens judeus, olhando para o que aconteceu com eles e para as atitudes que eles tomaram diante de cada desafio, diante de cada situação, nós aprendemos e aprendemos muito, e podemos nos preparar melhor para os embates atuais e os futuros. Então eu quero convidar você para ir comigo aos desafios. O primeiro desafio que aqueles jovens enfrentaram na Babilônia foi a mudança de nomes. Observe que a primeira coisa que o chefe dos eunucos fez foi mudar os seus nomes, dando a eles nomes babilônicos em substituição aos nomes judaicos. E enquanto os nomes judaicos daqueles jovens estavam relacionados ao único, eterno e verdadeiro Deus, os nomes babilônicos, pelos seus significados, intentavam relacionar aqueles jovens com os deuses do panteão pagão. Observe, por favor. Daniel, o significado dele é Deus é meu juiz. Ele recebeu o nome de Beltesazar, Bel te proteja. Ananias, Deus demonstra graça. Sadraque, ordem de Acu, Deus lua dos sumérios. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Acu. Azarias, o Senhor ajuda. Abednego, servo de Nebo, um dos seus deuses. Mais uma vez eu peço a sua atenção, note que a primeira coisa que fizeram foi dar outros nomes aos jovens, e aí nós precisamos entender o que significa o nome de uma pessoa. Ou seja, nós precisamos saber o que representa o meu nome.
o seu nome. E a primeira coisa que nós aprendemos quando estudamos sobre isso é que o nome é um direito. Toda pessoa tem direito a um nome. E mudar o nome é tirar um direito que foi dado para substituí-lo por outro. Nome também é algo íntimo. O nome também é um elemento de distinção. Ele define quem somos e nos distingue dos demais na sociedade. Então, nome é nossa identidade. Fala comigo, o meu nome é a minha identidade. Mas no caso dos jovens judeus, seus nomes eram muito mais do que isso. Os seus nomes eram uma referência aos atributos e às ações de Deus. Quando chamava Daniel, quando chamava Ananias, quando chamava Misael, eles estavam fazendo referência aos atributos e às ações de Deus. Então, trocar os seus nomes significava muito mais do que uma mudança de identidade pessoal. Significava mudar o significado para não fazer referência à pessoa de Deus, para proibir qualquer pensamento que se remetesse ao único, eterno e verdadeiro Deus. Então, de modo concreto, eu entendo que Nabucodonosor estava tentando apagar o nome e a memória do Senhor, o Deus dos hebreus, que seus nomes lembravam. Era uma mudança de identidade na contramão da revelação de Deus. Fala comigo, mudança de identidade na contramão da revelação de Deus. Mas Babilônia é um sistema, e ele não desapareceu. E no mundo moderno, em que a exigência número 1 é tolerância, estão querendo o quê? Corromper a identidade de gênero de nossas crianças. Estão querendo mudar o conceito milenar, tradicional, divino e cristão da família. Estão querendo perverter a nossa gramática e nos obrigar a voltar para a sala de alfabetização para aprendermos a linguagem inclusiva com seus pronomes neutros. Você já teve a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre isso? Já teve acesso a um texto produzido com a linguagem inclusiva? É coisa de doido. É melhor aprender chinês, em grego, hebraico e alemão do que aprender essa linguagem neutra. E aí eu pergunto a você, começou a entender por que a igreja precisa orar mais? Por que a igreja precisa se voltar ao tema da oração com frequência? E aí felicitamos o apóstolo Jair e toda a diretoria da igreja pelo tema que trouxe para a nossa convenção nacional, porque a igreja precisa orar. Se liga, igreja, o sistema babilônico está aí e está batendo as portas. Segundo desafio que eles tiveram, dieta alimentar. Foi dada a ordem do rei para que os jovens se alimentassem das iguarias da mesa do rei. A mesma comida, a mesma bebida servidas na mesa do rei seria a porção diária de cada um deles. E aí os jovens hebreus tiveram um problema, pois consideravam a comida e a bebida da mesa do rei contaminada por 3 razões principais. Primeira, ela continha carne de animais que, de acordo com a lei de Moisés, eram cerimonialmente impuros. Segundo, o abate destes animais e o preparo de suas carnes não seguiam os regulamentos da lei de Moisés, da lei do seu Deus. Em terceiro lugar, a primeira porção daquela comida era oferecida aos ídolos e uma porção do vinho era derramada num altar pagão, como que consagrando aquela bebida e aquela mesa aos deuses. Logo era uma cerimônia de consagração da mesa aos ídolos pagãos, e isso tinha e tem implicações espirituais. Mais tarde o apóstolo Paulo nos esclareceu, dizendo que aquilo que os pagãos oferecem aos ídolos, estão na verdade dedicando aos demônios.
está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. E Paulo ainda foi além dizendo, participar disso é ter comunhão com os mesmos. Então, participar do que foi consagrado a ídolo é entrar em comunhão com demônios. E somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E agora os jovens têm que decidir entre a lei de Deus e a ordem do palácio. Quem está me entendendo, fala amém. E eu quero ficar só na mesa da comida. Eu só quero ficar no vinho do rei. Eu não quero nem entrar num assunto metafórico ou figurado da mesa do sistema babilônico, porque tem muita coisa nisso aí, mas deixa isso para lá. Agora o versículo 8 do capítulo 1 diz que Daniel decidiu não se contaminar. Fala comigo, ele decidiu não se contaminar. Igreja querida, casa da bênção do Brasil, você é noiva do Cordeiro. Você foi chamada, você foi lavada, você foi remida no sangue precioso de Jesus Cristo. Todo o pecado e imundícia do passado foi tirada. Você é santa, você é separada, você é propriedade exclusiva, você pertence ao Rei dos Reis que está voltando e você será arrebatada. Não se contamine com a mesa desse sistema. Não se contamine. Daniel decidiu não se contaminar e ele foi seguido pelos seus irmãos no mesmo propósito, como o texto posterior imediato revela. Os 4 decidiram, não vamos nos contaminar. Não importava o preço que fosse exigido, eles estavam dispostos a entregar a própria vida, mas não se corromper e desobedecer ao Senhor. Por quê? Porque para eles e também para nós está em questão aqui um princípio muito caro para quem serve a Deus de coração: a santidade. Fala comigo, santidade. Agora, preservar regras, princípios e valores da aliança do Calvário, falando do nosso tempo presente, para viver uma intimidade com Deus, sempre vai custar alguma coisa, vai custar uma renúncia, muitas vezes difícil, vai custar até um sacrifício. Às vezes o sacrifício de relacionamentos. Paulo escreveu aos Coríntios advertindo, 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nem todo mundo vai servir para andar com a gente, nem todo mundo vai servir para a nossa relação de intimidade. No tempo de Neemias e na reforma religiosa de Esdras, os maridos tiveram que despedir esposas depois de anos de relacionamento e de família formada, e houve choro de marido, choro de mulher, choro de filhos, porque durante o exílio babilônico eles se misturaram e a lei proibia a mistura. Então, para reformar tem que voltar ao original, e para voltar ao original isso custa, tem que cortar na carne, mas tem que se resolver. Santidade ao Senhor, Ele é santo. Ele é santo. Viver a santidade vai exigir perder uma posição, algum privilégio, certos favorecimentos, às vezes até arriscar a própria vida. Mas nós temos que ser como Daniel, decidimos, não vamos nos contaminar. E aí ele foi falar com o chefe dos eunucos, avisar a ele que eles não iriam comer daquela comida. Mas aí tem um problema. O chefe da cozinha disse: o rei vai ficar sabendo e vai mandar cortar minha cabeça. O semblante de vocês vai aparecer desfigurado em relação aos outros, e eu perco a minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel. Fala comigo, Deus dá graça. A graça maravilhosa está derramada em nossos corações.
Tem graça de Deus aqui, tem graça de Deus aí. A graça de Deus permeia este lugar e penetra nossos corações e transforma a nossa vida. Ai de nós se não fosse a graça. Mas além de Deus dar graça a Daniel, Daniel foi diplomático. Daniel foi o quê? Diplomático. E quando o moço colocou a sua dificuldade, Daniel disse: tudo bem, eu vou te propor uma coisa, você nos experimenta por 10 dias com legumes e água. Depois dos 10 dias, se o nosso semblante aparecer diferente, em desvantagem em relação aos outros, você estará desobrigado do compromisso com a gente. Sabe por que Daniel fez isso? Porque Daniel era de fato homem de Deus. E quem é de Deus de verdade não prejudica os outros, não cria problema para os outros, ele é instrumento abençoador. Diga assim: eu não estou aqui para criar problemas, eu estou aqui para ser solução ou parte dela. Deus me chamou para abençoar e não para prejudicar outros. E nesse ponto abre-se um parêntese. Nós precisamos entender e nunca esquecer que santidade tem muito mais a ver com a nossa interação com os outros do que com euforia de momentos de celebração religiosa. Não adianta gritar aleluia no mais alto volume aqui dentro, não adianta rodopiar numa perna só, não adianta gritar tanto que atrapalha o pregador de continuar a mensagem, se quando sai da porta para fora na interação com o outro não tem respeito, não tem amor, não tem seriedade, não tem ética, não tem vida moral limpa, não adianta. Isso é só um barulho religioso e nada mais, isso é abominável diante da presença do Senhor. Na celebração religiosa nós somos ensinados sobre santidade, mas no contato com os outros nós provamos que aprendemos. Ou a gente reproduz lá fora o que a gente aprende aqui dentro, ou então a gente tira a máscara e revela que não é igreja. Mas vamos voltar lá. Depois de 10 dias, Daniel se apresenta com seus amigos diante do chefe da cozinha. E o que aconteceu? O semblante deles estava melhor do que os outros. Fala comigo: Deus cuida, e Deus preserva, e Deus fortalece os seus. Deus está cuidando de você, meu querido irmão. Deus está fortalecendo você, minha querida irmã. Deus está fortalecendo essa igreja. Deus está cuidando dela, missionário Abraão. Mas é desafiador ser santo, cercado pelo regime babilônico. E bota desafio nisso. Sem dúvida há um grande desafio. É um grande desafio dizer não às iguarias deste sistema. E aí você entende um pouquinho mais por que nós precisamos orar mais. Porque a oração, como já disse aqui hoje, ela aprofunda a relação, ela aumenta a intimidade com Deus. E consequentemente, isso vai nos fortalecer para sermos resistentes a esse sistema, às tentações que teimosamente insistem e nos cercam. Mas nós continuaremos igreja, povo santo, separado, gente exclusiva e sacerdócio santo diante da presença do Pai. Terceiro desafio dos jovens: formação acadêmica. Eu peço compreensão de todos vocês, eu não sou contra academicismo. Pelo contrário, eu sou defensor disso. Mas nós temos algumas coisas que precisamos aprender e colocar nas suas devidas ordens e prioridades. Os jovens deveriam passar por uma faculdade na Babilônia. Eles tinham que estudar durante 3 anos e depois de 3 anos fazer uma prova na presença do rei para ver se seriam ou não aprovados. E eles tinham que aprender naquela escola
as letras e a língua dos caldeus. Nós não duvidamos em momento nenhum que a intenção inicial fosse a formação cultural e fosse familiaridade com o idioma, até porque eles iam servir naquele reino, naquele palácio. No entanto, eles vão aprender a cultura, eles vão aprender os costumes, eles vão aprender as tradições, eles vão aprender o jeito de ser caldeu. E eles são judeus. Então está claro que isso não deixaria de mexer de um modo sutil em toda a construção de vida que eles tiveram até então. E isso seria uma forma bem discreta de desconstruir a formação que eles tinham, a cultura que eles possuíam e os princípios e valores que eles preservavam. Esse curso na faculdade da Babilônia inevitavelmente mexeria em seus valores e princípios, ou pelo menos os confrontaria. Então esconde-se nas entrelinhas a intenção de transformar os jovens hebreus em caldeus. Eles serem naturalizados, absorvendo tudo que fosse o modo de vida caldeu. E isso significaria anular a sua fé teísta, a sua teologia teocrática e, no mínimo, os tornar sincréticos. E se os jovens se deixassem seduzir, eles teriam corrompidas as suas convicções, a sua fé e o seu culto. Nós não podemos esquecer que as transformações sociais vêm pelo viés da educação. As faculdades formam o povo que aquela sociedade quer que exista. O comportamento e a conduta são forjados dentro das instituições de ensino, de modo que quem passa por lá vai ser incentivado a ajustar-se à cultura reinante do meio. E aqui eu quero fazer um alerta a todos, mas especialmente a pais e a responsáveis. Eu às vezes olho para as minhas netas e pergunto: meu Deus, que mundo espera estas crianças lá na frente? Esta imposição de deterioração comportamental, ela chega de maneira sutil até nós. Muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente não está atento que a escola do nosso filho ou do nosso neto pode ter deixado de ser uma instituição de ensino e passou a ser um centro de doutrinação para algo que interessa o sistema. Um centro de doutrinação que condena os pressupostos absolutos, semeando as ideias de verdade relativa, de moral liberal, de questionamento que confundem a crença nos valores que sustentam a estrutura e a vida social, familiar, que confronta a crença na igreja, na Bíblia, na existência de Deus e na relevância do que é sagrado. E tudo isso está em xeque, está sendo atacado diuturnamente hoje. E neste particular, meus queridos irmãos e querida igreja, se não tivermos uma educação doméstica segura, perderemos nossas crianças e nossos jovens para o sistema babilônico. Me permita te dizer algo que deve ser levado a sério: nossos filhos, nossa família, a igreja precisam estar sobre nossos joelhos permanentemente. Diga assim: meus filhos, minha casa, minha igreja precisa estar debaixo dos meus joelhos todo o tempo e o tempo todo, porque o sistema babilônico não está brincando nas suas intenções. Quarto desafio: a morte dos sábios. Está no capítulo 2, versos 12 e 13, que não conseguimos ler. Os jovens estão lá na Babilônia e de repente o rei teve um sonho, mas o esqueceu.
ou não quis revelar aos sábios. Como sempre acontece nos palácios, chamaram primeiro os magos, os feiticeiros, encantadores, os sábios que eles tinham. E o rei queria que eles dissessem o sonho e revelassem o sentido. E ninguém podia, lógico. Aquelas coisas doidas que de repente passam em alguns políticos pirados. Como é que ele quer que alguém revele o sonho que ele teve dentro do seu quarto à noite, sozinho, que passou só a nível de sua mente, de seus pensamentos, e ele quer agora que os sábios revelem isso? Mas quando se tem alguma intenção, qualquer pretexto serve. E os sábios disseram: é impossível, não podemos. O rei se enfurece. E quando ele se enche de fúria, ele faz um decreto e decide matar todos os sábios da Babilônia. E quem está no meio dos sábios? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Eles também eram sábios. Aliás, eles se apresentaram mais sábios do que os próprios caldeus durante 3 anos de curso naquela escola. Aprenderam toda a cultura, toda a língua, todo o idioma, todo o jeito de ser caldeu, mas continuam judeus, continuam com a identidade de adoradores. Isso é inegociável. Agora, eu quero chamar a sua atenção: matar os sábios é um golpe na verdadeira ciência. Matar os sábios é destruir a cultura, é agredir a inteligência. Matar sábios é desprezar a intelectualidade. E no outro lado desta história, inevitavelmente se estabelece a cultura da ignorância. E permita-me chamar você para a gente pensar um pouquinho aqui. Nunca se teve no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, tanto curso de formação superior. Nunca aconteceu na história dessa nação tanta faculdade. Em cada esquina tem uma. E sobre isso, um professor que eu tive perguntou: será que nós não estamos vivendo aquela situação do faz de conta? Uma instituição acadêmica faz de conta que ensina, os alunos se iludem ou fingem que aprenderam, mas o diploma que eles recebem aprovam apenas um analfabeto funcional. Enquanto isso, o sistema babilônico tira vantagem, porque a um povo ignorante é muito fácil manipular. Lembram? O meu povo está sendo destruído porque faltou? Me permita falar um pouquinho mais. E talvez eu desagrade alguns agora. Nunca tivemos tantos seminários e tantas faculdades teológicas. Missionário Abraão, missionário Moisés está militando no meio. E os demais pastores aqui presentes. Entretanto, pesquisas indicam uma preocupação trágica da realidade. Um alto índice de analfabetismo, sabe aonde? Analfabetismo bíblico, nos púlpitos. Pastores não conhecem Bíblia. Tem muita faculdade, tem muito curso, em cada esquina tem um. Mas os pastores estão ficando analfabetos, não conhecem Bíblia. Outro agravante cruel: até as instituições de ensino religioso e teológico estão sendo contaminadas pelo sistema babilônico. O secularismo e o liberalismo teológico estão tomando conta delas. E a psicologia, que teve uma dificuldade tremenda para entrar no curso da teologia, mas entrou como serva da teologia, subalterna ela, hoje passou a teologia e é superior. Se houve mais psicólogo no púlpito do que teólogo pregando a palavra de Deus. Ei, por favor, eu não estou contra a psicologia, não. Eu, quando terminei minha faculdade, meu curso teológico, eu ia fazer uma faculdade de psicologia. Ela ajuda demais na relação com as pessoas, especialmente em gabinete pastoral. Incentivo você a estudar. Mas o que eu estou dizendo é que, em se tratando de igreja e de púlpito, a mestra é a teologia e não a psicologia.
Tem muita faculdade, mas a confessionalidade da nossa fé está sendo esquecida ou está sendo desprezada. E estas instituições estão formando pastores que vão ensinar sobre nossa fé, e elas estão perdendo o foco. Isso significa que esses pastores sairão das cadeiras das academias para os púlpitos da igreja para adoecer o corpo de Jesus Cristo. E nós precisamos acender o nosso sinal de alerta aqui. Então chama a nossa atenção o profeta Oséias: meu povo, repetindo, está sendo destruído, porque falta conhecimento secular, falta conhecimento teológico, falta conhecimento bíblico. A gente tem Bíblia num estante, numa gaveta, a gente não abre, a gente não lê, a gente não tem o hábito de meditação diária, permanente, sistemática. É tempo de voltar à palavra. Você não precisa ir para um banco de faculdade para aprender Bíblia, se você debruçar sobre ela, e os nossos pioneiros aqui que o digam. Precisamos ter discernimento, e precisamos buscar o conhecimento legítimo. Igreja, nós precisamos orar para que Deus nos livre da cultura da ignorância, porque a cultura da ignorância é escravizadora, é diabólica, é destrutiva, e a igreja tem que resistir isso no poder da oração. Ei, ICB Brasil, vamos orar. Deixa eu ver se dá tempo. Quinto desafio: a lei que proibiu a oração. Aqui os lábios secam, a gente fica ofegante. Ninguém nem nada para a igreja que se santifica e ora. Fala, ninguém para. Fala forte, a igreja, ninguém para a igreja que se santifica e ora. Fala de novo, ninguém para, nada para a igreja que se santifica e ora. Nós somos imparáveis. Eu vou repetir, nós somos imparáveis. Eu vou dizer mais uma vez, nós somos imparáveis. Não importa se Faraó está sentado no trono, ele vai cair. Não importa se tem mar vermelho, ele vai abrir. Não importa se não tem água, ela vai brotar da pedra. Não importa se não tem carne, o vento trará codornizes. Não importa quem se levanta, já se levantaram tantos inimigos poderosos. Fidel Castro aconselhou a população cubana usar a Bíblia como papel higiênico. Ele morreu, espero que ele tenha conhecido Cristo antes e tenha se rendido a Ele, mas ele morreu, e a igreja está lá, a Bíblia está lá, está sendo pregada, e o poder do Espírito está tomando a ilha. Um dos idealizadores da União Soviética, do comunismo soviético, disse: Deus não existe, eu vou provar que Ele não existe, mas se Ele existir, a entrada dele está proibida na Rússia. Ele morreu, e o Pravda, que imprimia literatura, jornal comunista, imprime Bíblia e literatura sagrada, porque Deus está lá, Deus está aqui, Ele é o soberano de todas as coisas. Os reinos do mundo estão nas suas mãos, todo poder e glória pertence a Ele e somente a Ele. Ele é Deus, Ele é Deus, e ninguém para a igreja que ora, ninguém para a igreja que se santifica, ninguém para a igreja que ama o Senhor com paixão de coração. Ninguém vai parar você nem a mim. O progresso de Daniel foi inevitável, ele cresceu e incomodou. Porque quem cresce incomoda. Fala, quem cresce incomoda. Se você não quer mexer com interesses contrários aos seus, então fique quietinho e não faça nada. Se você quer crescer, se prepare para a oposição, meu irmão. Ela vem e não tarda. Tem muita coisa que tarda a chegar, mas perseguição e oposição vem pronto. E de repente,
Eu já vi o apóstolo mexendo ali, já terminou meu tempo? 5 minutos, meu Deus. Aí instalou-se uma CPI. Viraram a vida de Daniel do avesso. E no final os próprios inimigos tiveram que dizer: ele não tem vício. Vício é uma linguagem filosófica, quer dizer aquilo que é contra a virtude. Ele não falsificou documento, ele não fez nota fria, ele não fez corrupção, ele não tem nada que seja motivo de um processo de impedimento. Daniel era o tipo de político, quando sai de cena faz falta. Eles são raros, mas existem. Daniel não tem vício, mas eles descobriram que ele tem uma convicção forte, e ele ora 3 vezes por dia, regularmente, e quando tem uma crise mais forte, ele chama seus companheiros, entra pela madrugada, é oração, é jejum. E eles disseram: nós pegamos ele aí. Inimigo não desiste nunca. Eles sabiam que Daniel não abriria mão de suas convicções, então eles preparam lá na surdina o legislativo babilônico, formulam a lei e leva para o rei sancionar. Durante 30 dias não se pode orar a nenhum Deus, a nenhum homem, a nenhuma outra pessoa, senão a ti. Tu serás o Deus deste reino durante 30 dias. Os reis já se sentem deuses, naturalmente. Ainda mais naquele tempo, e com uma proposta dessa, todos, mentira. Daniel estava fora. O rei assinou: quem não cumprir será lançado na cova dos leões. E eu vou apressar aqui para terminar. Vocês conhecem a história. O Daniel continuou subindo para o seu quarto, abrindo a janela e orando com a janela aberta na direção de Jerusalém. Ele não estava preocupando se veriam ou não, se encontrariam orando ou não. Ele quer estar na presença de Deus, porque ele decidiu: contaminar eu não vou. Ele foi jogado na cova dos leões, mas você já sabe o que aconteceu. Porque dentro da cova tem anjo para aquele que santifica e ora. Eu vou repetir: dentro da cova tem anjo para aquele que se santifica e ora. Ei, se preciso, Deus vai mandar um anjo hoje. Mas você é especial para Deus. E eu vou concluir. Por fim, Daniel começa a ler os livros do profeta Jeremias. E ele entende pelos livros que o tempo determinado por Deus para o exílio babilônico era de 70 anos. E parece que o tempo já está terminando, ou já terminou, e não há sinal de libertação e o povo voltar. Daniel entra diante de Deus em jejum e oração. 3 semanas direto de jejum e oração. Num dia ele está com alguns homens na beira de um rio, e de repente um ser celestial se apresenta. Era uma presença tão poderosa, tão tremenda, que os homens que estavam com Daniel correram, e ele caiu sem forças. Mas ele diz: uma mão me tocou e eu me pus sobre os meus joelhos. É assim que a igreja tem que estar. Trêmulo, ele fica em pé, e o anjo diz: Daniel, você é um homem muito amado. Você é amado no céu. Igreja de Jesus Cristo, você é amada e muito amada no céu. E o anjo disse: desde que você aplicou o coração a entender isto e a buscar, as suas palavras são ouvidas no céu. Mas o príncipe dos reinos da Pérsia se pôs diante de mim durante 21 dias. E aqui a gente entra no tema batalha espiritual. Aquele príncipe não era um rei humano dominador daquele regime que tinha subido para as áreas atmosféricas e estava lá resistindo o anjo que vinha. Não, isso é um príncipe maligno, diabólico, satânico, que governava os reinos daquela região. Aquele espírito incitou Nabucodonosor contra Judá. Ele é escravizador. Ele tentou contaminar os jovens que perdessem a noção de santificação.
Ele fez tudo para apagar a cultura dos jovens e sujeitá-los. Ele fez Nabucodonosor criar uma imagem e ameaçou os hebreus com a fornalha de fogo, tirando deles a liberdade individual e a liberdade religiosa. Aquele espírito estava tentando forçar os jovens a abandonar suas convicções. Aquele espírito usou o legislativo para fazer uma lei e obrigar o executivo a impedir a oração e impedir a comunhão com Deus. Mas aquele príncipe foi vencido. E o Hélio já ficou em pé. Fiquem todos em pé. Vamos ficar junto com ele para ele não ficar sozinho. Deixa eu dizer para você só duas coisas para terminar. O príncipe caiu. Fala comigo, o príncipe maligno caiu. Fala comigo, ele caiu lá. Ele caiu durante a história. Ele cairá hoje. Ele cairá amanhã. Ele cairá sempre. Diante da igreja que ora, que se santifica, que não se contamina, Satanás cai, principado cai, legião maligna cai, poderio das trevas cai, porque o Senhor é Deus e Todo-Poderoso. O príncipe maligno caiu, e quando ele caiu, Deus move o coração de Ciro, e Ciro libera o povo. Quem é de Jerusalém, volte para sua terra, construa a casa do seu Deus. E só Zorobabel levou quase 50.000 judeus de volta para Jerusalém. Quando o príncipe cai, libertação de vidas acontece, salvação vem, a igreja cresce, a igreja avança pelo poder do Espírito de Deus. Jerusalém foi reconstruída, o templo reconstruído, a Páscoa foi celebrada, o som da adoração correu quilômetros como nunca mais tinha acontecido. Ei, igreja, casa da bênção, o Senhor reina, o poder dele está sobre nós, está vindo um mover sobrenatural, haverá salvação de almas, celebração, alegria. Vamos manter firmes o propósito de servir ao Senhor. Diga aleluia. Levante as suas mãos e por 30 segundos ore ao Senhor. Oh!